Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo Mike Banks, ex-secretário adjunto do Departamento de Estado dos Estados Unidos e atualmente diretor executivo da Foundation for Freedom Online. Muito obrigado, é uma grande honra tê-lo aqui no programa. Igualmente, obrigado, Glenn. Uma sociedade civil ativa e organizada é importante para qualquer sociedade democrática. E você é, acredito, o principal crítico de como a sociedade civil ao redor do mundo foi sequestrada pelo que costuma ser chamado de organizações não governamentais, ou ONGs, que na verdade são financiadas por governos e cooperam de perto com agências de inteligência. Agora, esse é um aspecto muito importante de como a política externa está sendo conduzida, e acho que é muito pouco noticiado, considerando sua relevância. Eu queria saber, talvez esse seja um bom ponto de partida, qual é a origem disso? De onde vem, na verdade, esse grande monstro que vem crescendo há tanto tempo? É uma ótima pergunta. Você começou dizendo uma sociedade civil ativa e organizada. E eu acho que o que está chegando ao auge da consciência pública agora é justamente como essa organização é estruturada. Pode haver uma organização orgânica e pode haver uma organização artificial ou patrocinada, como você mencionou, por órgãos de diplomacia ou inteligência. Isso remonta essencialmente à estrutura de inteligência que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, os Estados Unidos inoporam contra Hitler e Mussolini. E nesse processo, o predecessor da CIA, o OSS, teve que fazer alianças com vários órgãos da sociedade civil durante a guerra. Fez alianças com instituições religiosas e com o Vaticano, que estava sendo perseguido por Mussolini. Teve que fazer alianças com grupos de comércio, trabalho e sindicatos que controlavam a logística na Europa e, portanto, forneciam armas, dinheiro e todo tipo de ajuda. E quando a Segunda Guerra Mundial terminou, e o OSS, nossa agência de espionagem em tempos de guerra, se tornou a CIA, a agência de espionagem em tempos de paz. Basicamente, mantivemos essas práticas de parceria com a sociedade civil, não por uma guerra quente, mas por uma guerra fria. Assim, a utilidade, por exemplo, das relações com organizações de mídia, que, antes de existir uma agência de espionagem em tempos de paz, eram conduzidas pelo nosso Departamento de Guerra nos anos 1940, em 1941 e 1942, o Escritório de Informação de Guerra basicamente centralizou a relação das Forças Armadas dos Estados Unidos com as instituições de mídia. Essas relações se mostraram ainda mais essenciais em uma democracia do que numa guerra cinética, porque o resultado democrático depende dos corações e mentes do povo, o que, por sua vez, depende das informações que recebem da mídia. Assim, enquanto a Guerra Fria se espalhava pela Europa, África, América Latina e do Sul, Sudeste Asiático, essas parcerias com a sociedade civil, na mídia, no trabalho e sindicatos, nas universidades, no campo jurídico, por meio de programas de Estado de Direito, basicamente em todas as instituições de artes e cultura, obviamente passaram a ser vistas como uma prioridade de segurança nacional, para cooptar todas as partes da sociedade civil em lugares de interesse geoestratégico para os Estados Unidos. Bem, parece que nos anos 1980, o desenvolvimento do National Endowment for Democracy realmente se tornou, eu diria, uma pedra angular para muitas dessas ONGs, porque eles também financiam outras ONGs. Agora, sempre achei isso fascinante, porque com a propaganda política, muitas vezes se tenta criar atalhos mentais para que as pessoas interpretem o mundo de forma muito simples, como se nós fôssemos os bons e os outros os maus. Claro, a credibilidade da fonte é sempre importante, e é por isso que a capacidade de promover a política externa por meio de uma ONG humanitária é o instrumento ideal. Porque agora toda a geopolítica se resume a uma luta por direitos humanos e dignidade humana. Mas afinal, quão significativo é o National Endowment for Democracy? E o que sabemos então sobre sua origem e propósito?
Então vou abordar isso, mas quero também registrar, por assim dizer, o ponto que você acabou de levantar sobre a credibilidade das ONGs. Acho que já decorei essa citação. Ela vem do programa CEPS, o Consórcio para o Fortalecimento de Eleições e Processos Políticos. É um programa conjunto, administrado pelo Departamento de Estado, patrocinado pela USAID e tecnicamente implementado pela National Endowment for Democracy. Ou seja, envolve os 3 pilares desse tipo de operação de diplomacia de inteligência. Eles têm uma citação sobre isso em que dizem: o governo tem o dinheiro, mas não a credibilidade. A sociedade civil tem credibilidade, mas não tem dinheiro. E é por isso que o governo deve financiar a sociedade civil para que ela promova seus argumentos. É basicamente isso que eles dizem. Eles estão plenamente cientes, Glenn, do que você acabou de descrever, e documentos e vídeos do governo que tornei públicos corroboram isso diretamente. Mas a história por trás do National Endowment for Democracy é fascinante. Como discutimos nos anos 1940, por exemplo, em abril de 1948, a equipe de planejamento de políticas do Departamento de Estado publicou um Memorando de Segurança Nacional, que foi um precursor disso, mas era chamado de Inauguração da Guerra Política Organizada. Foi escrito por George Kennan, que ficaria famoso por conceder à CIA seus poderes de plausível negação 2 meses depois, no NSC 10-2. Nesse memorando, o Departamento de Estado expõe como a CIA teria que conduzir uma guerra política organizada sob o disfarce de sociedade civil, ONGs e comitês e conselhos de cidadãos voluntários que serviriam de fachada para a diplomacia de Estado. É um memorando fantástico. Recomendo que todos em sua audiência procurem por ele. Chama-se A Inauguração da Guerra Política Organizada. Foi escrito 12 dias após a primeira operação bem-sucedida de mudança de regime da CIA, ou melhor dizendo, operação de manipulação eleitoral. Isso ocorreu na eleição italiana de 1948, a primeira votação democrática após a Segunda Guerra Mundial na Itália, que colocou um candidato pró-democracia, apoiado pelos Estados Unidos e Reino Unido, contra um candidato pró-comunista, apoiado pela União Soviética. É assim que foi apresentado. E a CIA, naquela época, não tinha poderes autorizados para fazer o que fez, mas agiu às pressas no último minuto, porque parecia que o candidato apoiado pelos Estados Unidos estava atrás nas pesquisas. Então, trabalhou com sindicatos mafiosos, trabalhou com Hollywood, trabalhou com instituições de caridade católicas, injetou dinheiro em organizações de mídia e em todo tipo de, digamos, truques sujos que hoje chamaríamos de ameaça à segurança nacional. Tudo isso foi feito aqui, mas foi muito bem sucedido. Conseguiu de fato influenciar e inclinar aquela eleição. As pessoas associadas a isso, Miles Copeland escreveu um livro depois dizendo que se a CIA não tivesse interferido, o candidato apoiado pelos soviéticos teria vencido, e que foi algo bom termos feito isso. Mas, essencialmente, o Departamento de Estado decidiu naquele momento que isso era algo que deveria ser operacionalizado ao redor do mundo. E desde a década de 1940 até a de 1970, a CIA fazia isso, atuando por meio de ONGs e frentes da sociedade civil, mas frequentemente criando empresas de fachada da própria CIA. E estava apenas começando a se aprofundar na sofisticação de, basicamente, lavar influência e dinheiro para manter a plausível negação. Mas dentro dos Estados Unidos, especialmente dentro do Partido Democrata, começou a haver um retorno significativo disso nas décadas de 1960 e 1970. Hoje, a CIA, o Pentágono, a USAID e o Departamento de Estado têm financiado ONGs e frentes da sociedade civil para tomar partido na guerra civil interna do Partido Republicano, principalmente por causa do lado populista MAGA do Partido Republicano, que defende a priorização dos assuntos internos e a limitação do orçamento para assuntos internacionais, o belicismo, e os gastos da knowledge.
E isso, obviamente, vai diretamente contra os interesses do establishment de política externa dos Estados Unidos. E o que vemos hoje contra o Partido Republicano é um aparato de segurança nacional que parece ser antirrepublicano, embora na verdade não seja. Eles estão apenas escolhendo lados na guerra civil. Eles não seriam antirrepublicanos, por exemplo, se Nikki Haley fosse a favorita, ou Mitt Romney, ou John McCain. Eles estão simplesmente escolhendo lados na guerra civil republicana, da mesma forma que apoiariam um movimento guerrilheiro tribal no Sudão contra um rival. E isso foi feito com o Partido Democrata nas décadas de 1960 e 1970. A CIA, o Pentágono, a USAID e o Departamento de Estado financiavam órgãos de mídia, frentes de inteligência como o Congresso para a Liberdade Cultural e similares. Ou eles financiavam movimentos estudantis através da Associação Nacional de Estudantes. Eles estavam financiando grupos sindicais. Eles estavam financiando sindicatos de professores, incluindo o maior sindicato de professores dos Estados Unidos, a National Education Association, assim como sindicatos de professores e organizações de fachada da CIA, como a Confederação Mundial de Organizações da Profissão de Ensino. E eles estavam mirando nos democratas, em especial no lado populista do partido. E os democratas, em meados da década de 1970, já estavam fartos. Esses escândalos se acumularam tanto que se tornaram um dos temas da campanha presidencial de Jimmy Carter. Houve a primeira supervisão do Congresso sobre a CIA em toda a sua história, em 1975 e 1976, as audiências do Comitê Church e do Comitê Pike. Foram essas audiências que estabeleceram o Comitê de Inteligência do Senado e o Comitê de Inteligência da Câmara aqui. Jimmy Carter venceu a presidência em 1976 devido à má conduta da CIA e rapidamente fez com que seu novo diretor da CIA, Stansfield Turner, demitisse 30% de toda a divisão de operações da agência. Havia uma exigência legal de ter uma determinação presidencial para toda ação encoberta da CIA, o que significava que a CIA não podia mais manter o acordo com o presidente dos Estados Unidos, em que o presidente não sabia o que a agência estava fazendo, porque toda ação encoberta precisava ser autorizada por escrito pelo presidente. Isso tornou muito mais difícil para a CIA manter a plausível negação e para o Conselho de Segurança Nacional, a Casa Branca e o presidente manterem aquela relação confortável com a CIA, em que o presidente podia dizer, quero que isso seja feito, mas não quero saber como vocês estão fazendo. Assim, os republicanos venceram a presidência em 1980, após o que foram vistos como desastres de política externa dos democratas. Em particular, em 1979, os Estados Unidos perderam o controle sobre o Irã. O Irã, que era o pilar, em muitos aspectos, do fornecimento de petróleo e gás dos Estados Unidos e Reino Unido. A parceria, essencialmente de 1953 e 79, foi muito forte após o golpe apoiado pela CIA em 1953. Mas os republicanos perceberam que a razão pela qual os Estados Unidos perderam o controle sobre o Irã foi porque já não tinham uma agência central de inteligência robusta. Se a CIA nunca tivesse sido enfraquecida, argumentavam os republicanos, nunca teríamos perdido o Irã. O problema, porém, era que Ronald Reagan ainda estava subordinado ao controle democrata sobre a Câmara dos Representantes. Eles não conseguiram recuperar legislativamente os antigos poderes da CIA, então recorreram a uma expansão do poder do executivo por meio da criação de novas ONGs, como a National Endowment for Democracy em 83, o US Institute of Peace em 1984 e a Internews nesse mesmo período, acho que foi entre 1984 e 1986. Todas essas eram funções da CIA, mas passariam a ser realizadas por ONGs criadas, efetivamente, por meio de um projeto de lei impulsionado pelo executivo. E estruturaram isso de uma forma que tentava envolver os democratas no controle do dinheiro. Por exemplo, a estrutura da National Endowment for Democracy.
Deixe-me só. Presumo que seu público seja muito educado e bem informado. Então você gostaria que eu explicasse em detalhes o que é a National Endowment for Democracy e como ela funciona? Sim, claro, isso seria ótimo. Essa é uma instituição muito central nesse mar de ONGs. Certo, ok. Então o quadro que estou tentando desenhar aqui é que você começou com o Departamento de Estado dos Estados Unidos em 1789, que fazia toda essa interferência internacional. Mas então em 1948, isso passou principalmente para a CIA, a fim de manter a plausível negação para a diplomacia dos Estados Unidos. E depois, em 1983, com o surgimento do National Endowment for Democracy, essa responsabilidade de interferência internacional, ou de frentes da sociedade civil, deixou de ser da CIA e passou para lugares como o National Endowment for Democracy. E só um pouco sobre o que ele faz. Acho que isso é melhor descrito pelo seu fundador original, Carl Gershman, que disse ao Washington Post em 1986 que a CIA, acho que a citação direta foi, a CIA costumava ter problemas nas décadas de 1960 e 1970, quando grupos democráticos ao redor do mundo eram vistos como subsidiados pela CIA. Isso colocava esses grupos em apuros, e foi por isso que a fundação foi criada. Não fazemos mais esse tipo de coisa. E foi por isso que a fundação foi criada. Então este é o fundador do National Endowment for Democracy, dizendo que a razão pela qual o National Endowment for Democracy foi criado foi para financiar as organizações que a CIA queria financiar, mas não queria correr o risco de ser vista como diretamente subsidiada pela CIA. Ok, então é uma fachada da CIA. Na verdade, a própria ideia veio do diretor da CIA, William Casey, e de seu braço direito, Raymond Green, que trabalhou de perto com a CIA durante o governo Reagan. Raymond Green esteve na unidade de propaganda e desinformação da CIA por 30 anos, antes de trabalhar no projeto de lei que criou o National Endowment for Democracy. No último minuto, os democratas inicialmente concordaram com a ideia por causa da estrutura que os beneficia financeiramente e tudo mais. Vou explicar isso em um minuto. Mas o acordo inicial para a formação do National Endowment for Democracy era que haveria uma barreira entre o NED e a CIA, que eles seriam financiados pelo Congresso, criados pelo Congresso, prestariam contas ao Comitê de Relações Exteriores da Câmara e ao Comitê de Relações Exteriores do Senado, mas que haveria uma barreira para garantir que não houvesse coordenação. No último minuto, essa disposição do projeto de lei foi retirada, então a CIA recebe uma cópia de cada concessão que a NED faz. Vou repetir, a CIA recebe uma cópia de cada concessão que a NED faz agora. Nós não recebemos mais uma cópia disso. A administração Biden, aliás, não que nós já tivéssemos acesso a esses documentos internos, mas isso foi planejado. Eles chamaram isso de ação aberta, em oposição à ação encoberta. A ideia era que se tratava simplesmente de um trabalho público de promoção da democracia, e não de uma operação secreta da CIA. Mas isso sempre foi uma mentira. Nada disso jamais foi público. Durante muito tempo, os americanos ao menos podiam ver quais eram as concessões de verbas no USAspending.gov, o banco de dados público de subsídios do governo, embora esses subsídios fossem altamente enganosos e você nunca conseguisse acessar documentos internos. Mas até isso agora foi completamente destruído. O Departamento de Estado de Biden assinou esse acordo secreto com a NED para que cada subsídio concedido pela NED tenha sigilo total, e até mesmo o Congresso e a Casa Branca recebem apenas nomes codificados desses beneficiários. Tudo isso é uma ação totalmente encoberta. Ou seja, os contribuintes americanos estão pagando por isso. Mas desde 2022, nenhum subsídio da NED é visível publicamente. Tudo isso agora foi completamente transferido para a esfera da inteligência secreta, enquanto tenta se apresentar como algum tipo de grupo pró-democracia voltado ao público. As mentiras e contradições estão simplesmente em um nível febril agora.
o que é uma das razões para essa disputa orçamentária e o confronto entre o governo Trump e o establishment de política externa sobre isso. Mas deixe-me explicar a estrutura da NED e como ela funciona para que você possa ver o quão abrangente isso é. Porque o governo Reagan, quando estava montando isso, teve que superar a resistência dos democratas. Então estruturaram a NED de uma forma muito inteligente. Disseram que isso não seria uma ferramenta republicana que poderia ser usada contra os democratas, nem uma ferramenta democrata que poderia ser usada contra os republicanos. Ela terá explicitamente dois ramos políticos, o IRI, o Instituto Republicano Internacional, e o NDI, o Instituto Nacional Democrata. Cada um deles receberá financiamento igual na distribuição. Também haverá outros dois em seu núcleo principal para garantir isso. Um chamado Centro para a Empresa Privada Internacional, que é o braço da Câmara de Comércio dentro da NED, e algo chamado Centro de Solidariedade, que é o braço sindical da NED, para garantir que tanto o trabalho quanto a gestão sejam parceiros igualmente importantes nisso. Na época, vale notar que a Câmara de Comércio era quase exclusivamente uma coisa dos republicanos. As grandes empresas, durante a Guerra Fria, eram um dos pilares do Partido Republicano, e os grandes sindicatos eram um dos grandes pilares do Partido Democrata. E assim, mesmo dentro das instituições da sociedade civil, a CIA estava tentando agradar todos os envolvidos para garantir que esse movimento, essa operação de influência estrangeira, mantivesse apoio bipartidário e nunca corresse o risco de ser cortado, como aconteceu com a própria CIA no final dos anos 1970, apenas alguns anos antes. O que isso acabou fazendo foi servir como uma ferramenta. Bem, primeiro, imediatamente, isso dá à CIA a capacidade de se relacionar diretamente com ambos os lados do espectro político, com as grandes corporações internacionais e multinacionais e fundos de hedge, e com os maiores sindicatos do mundo, incluindo a AFL-CIO, sob a qual está o Solidarity Center. A AFL-CIO é o maior sindicato dos Estados Unidos e tem filiais internacionais em quase todos os países do mundo. Nos anos 1960 e 70, os esquerdistas costumavam chamar a AFL de AFL-CIA por causa do seu envolvimento estreito com operações da CIA. E agora ela está envolvida em operações de fachada da CIA por meio do Solidarity Center da NED. Mas ela também atua como cooptadora da mídia internacional. Outro braço da NED se chama CIMA, o Centro de Assistência à Mídia Internacional. Bem, que tipo de assistência você acha que a mídia internacional precisa? O que você acha que a NED está querendo dizer? É o dinheiro. Eles financiam a mídia. Eles financiam os sindicatos. Eles financiam os partidos políticos. Eles financiam os grupos de arte e cultura. Eles financiam as organizações de censura para controlar o que é definido como desinformação e má informação. Todo vetor de influência da sociedade civil em qualquer país do mundo é alvo da NED. E é por isso que ela é vista como tão indispensável, e porque é um dos últimos bastiões de pé na luta atual contra Trump e as mais perniciosas dessas instituições de política externa que saíram do controle. A NED estava completamente alinhada contra o presidente Trump. Eles organizaram reuniões, promoveram iniciativas políticas para destruir totalmente a presidência de Trump. Posso listar tudo isso se o seu público quiser ouvir. É algo realmente incrível. Cada aspecto da NED foi instrumentalizado com esse objetivo contra o governo Trump. Ao mesmo tempo, há doadores, aliados e parceiros de Trump no mundo dos negócios que dependem do catálogo de contatos da NED, dos relacionamentos que ela construiu ao longo de 40 anos. Essas são coisas muito difíceis de construir do zero. E por isso, há muitos focos geopolíticos sobre os quais a administração Trump, acredito eu, ainda gostaria de manter influência, seja na Venezuela, na Ucrânia, no Irã ou em partes da África, lugares que não são tão contestados, eu diria, em termos políticos,
Por exemplo, as diferenças entre o Partido Democrata e o Partido Republicano sobre a Hungria, França ou Alemanha. Mas há muitos lugares onde existe apoio bipartidário ao trabalho de desenvolvimento internacional, vou colocar dessa forma, dessas organizações da sociedade civil. E acho que isso causou esse tipo de cisão dentro do mundo Trump sobre o que fazer em relação a NED. Bem, você mencionou antes o presidente fundador da NED, que é Karl Gershman. Ele já se referiu à Ucrânia como o maior prêmio na luta geopolítica entre o Ocidente e a Rússia. Agora, eu gostaria de saber até que ponto essas ONGs tiveram um papel fundamental na Ucrânia, tanto em termos de, acredito, derrubar o governo em 2014, quanto também de organizar o governo, a sociedade civil, a mídia e o restante do processo de captura da Ucrânia após 2014. Totalizando, o NED está por toda a Ucrânia. Eles estão por toda a Ucrânia e Belarus. Na verdade, Karl Gershman estava do lado de Belarus, se você se lembra, no verão de 2020. O establishment de política externa dos Estados Unidos tentou organizar uma revolução colorida contra Alexander Lukashenko. E Karl Gershman foi, na verdade, vítima de um trote feito por várias pessoas que se passavam por ativistas da sociedade civil. Acredito que o The Grey Zone cobriu isso e tem uma boa cobertura sobre o assunto. Mas você pode ouvir, acredito que era o Karl Gershman, em uma chamada no Zoom, detalhando todas as formas como o NED interferiu em Belarus para fazer aqueles protestos acontecerem, para fornecer apoio a vários grupos sindicais no Solidarity Center e para apoiar a chamada mídia independente. Isso só significa independente do nosso adversário, mas completamente dependente do National Endowment for Democracy e da USAID para financiamento e direção. E os manifestantes também. Eu realmente incentivo as pessoas a procurarem aquele vídeo da NED sobre Belarus para que possam ouvir diretamente da fonte como essas coisas são estruturadas. Mas a NED estava em toda parte na Ucrânia desde os anos 1990. E talvez até antes disso. Eles estavam em toda a Revolução Laranja. Eles estavam em toda a Revolução Maidan. Eles faziam parte desse contexto, quando Victoria Nuland mencionou os 5 bilhões de dólares de assistência financeira concedidos à sociedade civil ucraniana. Victoria Nuland fez esse discurso enquanto era secretária assistente para assuntos europeus e da Eurásia, em dezembro de 2013, em um evento diante de 2 painéis da ExxonMobil e da Chevron, que haviam assinado acordos de parceria de vários bilhões de dólares com a Naftogaz, a empresa estatal de gás da Ucrânia. George Soros vinha há anos travando uma disputa contra Vladimir Putin para tentar privatizar a Naftogaz, de modo que os lucros do principal setor da economia ucraniana, sua infraestrutura de gás e trânsito de gás, fossem obtidos por empresas de energia ocidentais nas quais Soros investia, em vez de ficarem com os russos da Gazprom. É por isso que as exigências e condições do FMI, Banco Mundial, Departamento de Estado dos Estados Unidos e Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido sempre demandam que a Ucrânia continue no caminho da privatização de seus recursos energéticos. Talvez isso seja uma questão à parte. Mas o NED efetivamente opera como uma espécie de CIA privada para o empreendimento Soros. E o Departamento de Estado concorda com isso, porque Soros é o maior doador individual do Partido Democrata. Não é só o Soros, são também todas essas empresas ocidentais de energia. Como mencionei, ExxonMobil, Chevron. A Chevron assinou um acordo de 10 bilhões de dólares com a Naftogaz. A Shell assinou outro acordo de 10 bilhões de dólares com a Naftogaz. British Petroleum, empresas norueguesas de GNL, empresas de GNL do Catar, que são parceiras de bancos britânicos. O objetivo era eliminar as empresas russas de gás natural. Eu chamo isso de o grande jogo energético da Ucrânia. Se você elimina o gás natural russo, então a única outra maneira de conseguir gás para a Ucrânia e aproveitar a arquitetura dos gasodutos ucranianos é através do GNL,
que é muito, muito mais caro do que o gás natural. Mas você pode vender a partir do Ocidente. Isso significa que Houston, Texas, de repente abre um enorme mercado para a Ucrânia, porque sem o gás natural da Rússia, agora você vende para eles. Basicamente sob pressão diplomática, através do regime de sanções. GNL de Houston, Texas, ou da Noruega, ou do Catar, com preços extremamente inflacionados e caros. Qualquer um desses lugares com grandes campos de gás pode simplesmente enviar para a Polônia e usar os novos terminais de GNL lá para então direcionar para a Ucrânia. Isso faz parte do motivo pelo qual era tão importante para o establishment de política externa do governo Biden garantir que a Polônia permanecesse sob o controle dessa estrutura dentro da OTAN, para que mantivessem uma postura permanente de guerra contra a Rússia, uma postura de sanções contra a Rússia, para não prejudicar os lucros das empresas ocidentais de petróleo ou gás. Você mencionou George Soros algumas vezes. Lembro de um artigo que ele escreveu nos anos 90, no qual argumentava que a OTAN precisava de parcerias com países do leste europeu, porque os países da OTAN, os europeus ocidentais e os americanos, sempre ficavam apreensivos quando muitos sacos de corpos começavam a se acumular. Mas, se eles pudessem combinar tecnologias de armas ocidentais com, digamos, a carne ou os homens do leste europeu, então isso seria, efetivamente, o que eles precisavam para que a OTAN fosse uma grande força de combate. Mas eu gostaria de perguntar, por que George Soros é sempre mencionado como um jogador muito importante? De fato, como alguém que financia o Partido Democrata e a Open Society. Essas ONGs que ele opera parecem trabalhar muito em sintonia com o governo. Por que George Soros é tão importante nesse uso mais amplo das ONGs para capturar a sociedade civil e a mídia de vários países? Bem, é porque ele é o maior doador individual para campanhas políticas do Partido Democrata. Por exemplo, no último ciclo eleitoral, ele doou 100 milhões de dólares aos democratas. O segundo maior doador deu apenas 40 milhões. Então a influência do grupo Soros é 2,5 vezes maior. Quem paga a banda escolhe a música. Os maiores doadores têm o poder de escolher o pessoal. Esses são favores que o presidente deve aos seus doadores. Caso contrário, pode não receber mais doações nos próximos anos eleitorais. Assim, a rede Soros consegue, na prática, escolher quem ocupa e trabalha no Departamento de Estado, na Agência Central de Inteligência, no Pentágono, na USAID. E isso se estende não só ao pessoal direto desses órgãos, mas também ao Congresso. Mark Warner, por exemplo, que é o democrata-chefe do Comitê de Inteligência do Senado, recebeu mais de 14 milhões de dólares de membros da família Soros apenas para suas campanhas ao Senado, sob o grupo Friends of Mark Warner. E isso determina o que o Ned faz. Isso determina o que a CIA faz. E o que você vê é essa relação muito, muito profunda entre a CIA e o mundo dos fundos de hedge. Eu não vejo o Open Society Institute como uma ONG. Eu vejo como simplesmente o braço de ação do George Soros Management Fund. Sempre que você vê um protesto financiado por Soros, ou uma ação política de Soros na Letônia, Lituânia, Estônia, Mongólia, você escolhe. Pode apostar que há uma empresa do portfólio Soros na qual o fundo de hedge Soros está comprado ou vendido, e que a ação do Open Society Institute é projetada para maximizar os lucros disso. Agora, é importante entender que Soros não é a única pessoa envolvida nesse jogo. É difícil encontrar um fundo de hedge nos Estados Unidos, ou um fundo de private equity, ou um fundo de ativos alternativos, ou um banqueiro de Londres com bilhões de dólares sob gestão, que não jogue esse jogo de influência política em algum grau. Mas a razão pela qual Soros é uma figura muito clara e concreta para analisar e entender como essa estrutura de poder funciona é porque essas raízes remontam a muito, muito tempo na família Soros.
E foi assim que o fundo de hedge operou efetivamente a partir dos anos 1980. E se você for, por exemplo, ao Wikileaks e olhar os vazamentos de cabos do Departamento de Estado e simplesmente digitar o nome Soros, verá o Departamento de Estado dos Estados Unidos fazendo favores para a família Soros desde 1973. Então, isso deu coisa tanto tempo. This is how long this has been going on. George Soros had an older brother. George Soros tinha um irmão mais velho, Paul Soros, que era um magnata no setor de transporte marítimo, frete, infraestrutura e desenvolvimento portuário. Durante a Guerra Fria, em 1973, isso foi antes das audiências do Comitê Church em 1975 e tudo mais, você pode simplesmente ler e-mails do Wikileaks com cabos do Departamento de Estado das embaixadas dos Estados Unidos no Irã e no Gabão, trabalhando para garantir que Paul Soros conseguisse os contratos de infraestrutura e desenvolvimento portuário no Irã e na África. E isso, novamente, foi quando o Irã estava sob vassalagem dos Estados Unidos e do Reino Unido nos anos 1970, antes da Revolução. Mas a família Soros já estava envolvida nesse jogo, em que suas próprias empresas e empreendimentos comerciais estavam intimamente ligados à diplomacia dos Estados Unidos. Isso foi há mais de 50 anos, em 1973. E isso sempre fez parte das ações da política externa dos Estados Unidos, porque é algo muito poderoso. Foi assim que os Estados Unidos travaram guerras durante a doutrina Monroe. Em 1823, os Estados Unidos anunciaram essencialmente uma espécie de distensão com a Europa, que a Europa ficaria fora do hemisfério ocidental e a América ficaria fora de Trípoli e afins. E a forma como os Estados Unidos alcançaram uma espécie de vassalagem política sobre a América Central e do Sul foi por meio de empreendimentos comerciais americanos, como a United Fruit e similares. Essas foram as guerras das bananas e os grandes empreendimentos de agricultura e açúcar, apoiados pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos e respaldados diplomaticamente pelo Departamento de Estado dos Então, esse tipo de teoria econômica do trickle-down já existia muito antes do Reagan. Essa ideia de que os americanos teriam bananas baratas, açúcar barato e essas cadeias de suprimentos abundantes que seriam administradas e assumidas por empresas privadas dos Estados Unidos, mas que seriam protegidas e garantidas como mercado pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos e pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Muito antes de termos uma CIA, muito antes de termos uma USAID. Mas, uma vez que essas instituições foram estabelecidas nas décadas de 1940 e 1960, primeiro a CIA, depois a USAID, e depois nos anos 1980 a NED, isso se tornou totalizante para o controle, não apenas de uma forma militar pelo Departamento de Guerra, ou por meio de sanções ou pressão de cima para baixo do Departamento de Estado, mas também na capacidade de exercer esse tipo de controle de baixo para cima sobre a sociedade civil, incluindo mídia, sindicatos, universidades, artes e cura. Mas sempre foi assim. Não é um fenômeno novo. Mas, essencialmente, o que George Soros fez nos anos 1980, muita gente pensa em George Soros como sendo, você sabe, apenas democrata. E isso não é verdade. Existe uma sobreposição enorme com os republicanos por causa do lado empresarial do Partido Republicano, do lado dos assuntos internacionais do Partido Republicano, o lado de John McCain, Mitt Romney, Nikki Haley, e George Soros se associou nos anos 1980, quando a NED foi criada. George Soros foi co-investidor nessas funções sob o governo republicano. Ele se associou ao mundo republicano de Ronald Reagan. John McCain estava comandando o ARI na época. Aliás, e houve uma relação muito próxima entre McCain e Soros desde então até o dia em que John McCain morreu. Mas isso tem sido uma operação. George Soros estava apostando nas moedas de todos os diferentes países da Europa Central e Oriental, onde ele trabalhava com a NED, a CIA, o Departamento de Estado e a USAID para derrubar governos. Então, ele tinha conhecimento privilegiado para operar no mercado. Pense nisso. Ele estava competindo contra todo o mercado em termos de especulação cambial,
mas também em relação ao destino de todas as diferentes indústrias. Se você sabe que a CIA vai derrubar um governo porque você está ajudando nisso, e você tem autorizações de segurança nacional, e tem pessoas atuando no local, e trabalha todos os dias com a embaixada local, muito antes do mercado saber que isso está acontecendo, George Soros consegue assumir posições antecipadas com esse conhecimento privilegiado para lucrar bilhões de dólares, enquanto o mercado não tem chance de competir, porque não está trabalhando diretamente com o Departamento de Estado, a CIA e a USAID, para saber se isso está acontecendo ou não, muito menos conhecer as chances de sucesso. Mas isso acontece hoje com pessoas como Tom Donilon. Tom Donilon é o presidente do BlackRock Investment Institute. Antes disso, ele nunca havia trabalhado um dia sequer fora do governo. Ele foi o conselheiro de segurança nacional de Barack Obama. Foi um alto funcionário do Departamento de Estado nos anos 1990, ajudando na expansão da OTAN. Ele ganhou o prêmio do diretor da CIA. E segundo The New York Times, ele foi a primeira escolha de Joe Biden para ser diretor da CIA, em vez de Bill Burns. Mas Tom Donilon recusou o cargo de diretor da CIA para poder continuar ganhando milhões como presidente do BlackRock Investment Institute. Enquanto isso, o irmão de Tom Donilon, Mike Donilon, era o principal assessor sênior de Joe Biden na Casa Branca e já atuava como assessor sênior de Biden desde 1986. Então você tem o vencedor do prêmio do diretor da CIA, responsável pela inteligência e diplomacia dos Estados Unidos, além da expansão da OTAN, que também faz parte do conselho da Global Leadership Coalition, o grupo formal de lobby da USAID, e do orçamento do Departamento de Estado no Capitólio, comandando o BlackRock Investment Institute, o think tank interno responsável pelas decisões de investimento da BlackRock. Embora ele venha da Agência Central de Inteligência e tenha recebido diretamente a oferta para o cargo de chefe número 1 da Agência Central de Inteligência, ele recusou para continuar comandando o braço de investimentos da BlackRock, mas pode receber atualizações diárias de seu irmão, que é o principal conselheiro de Joe Biden dentro da Casa Branca. É assim que a Soros Inc. opera. E é importante que isso seja completamente reestruturado porque a política externa dos Estados Unidos não serve mais aos cidadãos americanos. Ela serve a esses bilionários reclusos e seculares que usam a política externa dos Estados Unidos para seu próprio lucro pessoal, independentemente de ser bom ou não para o povo americano. E isso precisa acabar imediatamente, independentemente dos danos colaterais. Recentemente, estive na Geórgia, o país, não o Estado americano, e o primeiro-ministro de lá também participou da mesma conferência e fez o mesmo ponto, que as ONGs em seu país estavam, na prática, tentando promover uma mudança de regime ou outra revolução colorida, usando a Geórgia como uma segunda linha de frente contra os russos. Além disso, lá na Índia, o ministro das Relações Exteriores foi bastante enfático sobre o quão indesejável George Soros é no país, assim como essas outras chamadas organizações não governamentais. Mas quando tivemos, por exemplo, a USAID cortando seu financiamento, novamente, não é uma ONG, é financiada diretamente pelo Departamento de Estado. Mas então houve toda essa questão interessante. Bem, acabou se tornando um momento decisivo, porque de repente vimos que 85 a 90% da mídia ucraniana havia sido financiada por isso. Quero dizer, quão abrangente era isso, especialmente na Ucrânia, porque o ex-procurador-geral da Ucrânia, Viktor Shokin, estava argumentando que após 2014, o país estava sendo administrado como uma colônia, mais ou menos. E parece que as chamadas ONGs tiveram um papel fundamental nisso. Qual é, então, a relação com a mídia?
Well, Victor Shokin would know his firing. Bem, Victor Shokin saberia disso. Sua demissão como procurador também aconteceu por causa da West Side. Se você se lembra, quando Joe Biden fez aquela famosa confissão no Conselho de Relações Exteriores, ele disse que voou pessoalmente para Kiev e ameaçou o governo ucraniano, dizendo que se eles não demitissem Victor Shokin, perderiam uma garantia de empréstimo de $1 bilhão. Ou seja, custaria $1 bilhão manter Victor Shokin como procurador. A que se referia essa garantia de empréstimo de $1 bilhão? Era uma garantia de empréstimo da USAID, condicionada a reformas de governança que está ligada ao Estado de Direito, o que efetivamente permite aos Estados Unidos controlar o Ministério da Justiça na Ucrânia. Todo aspecto da sociedade civil ucraniana é financiado de cima a baixo pela USAID, e tem sido assim. Como você mencionou, até 90% da mídia ucraniana, incluindo alguns dos maiores veículos, como o Kyiv Independent, são financiados pela USAID. As organizações de ONGs, como a OCCRP, o projeto de reportagem sobre crime organizado e corrupção, que acabou investigando Rudy Giuliani com recursos da USAID, e isso acabou levando ao impeachment do presidente em 2019, recebem metade de seu orçamento da USAID e do Departamento de Estado. Existe um documentário incrível que as pessoas podem procurar, filmado por uma equipe de produção alemã, com todas as confissões internas sobre como isso funciona em termos de controle editorial e direitos de contratação e demissão pelo Departamento de Estado e pela USAID. Mas também são os grupos sindicais. Por exemplo, Randi Weingarten, a líder da Federação Americana de Professores, um dos sindicatos de professores mais influentes dos Estados Unidos, estava constantemente indo para o exterior, para a Ucrânia, trabalhar com os sindicatos de professores de lá para garantir que as crianças fossem ensinadas uma nova mitologia sobre sua própria história e que qualquer afinidade com a Rússia ou russos, qualquer tipo de envolvimento positivo entre o povo russo e ucraniano, e as diferentes divisões étnicas, fosse eliminada dos livros didáticos ucranianos. Assim, as mentes das crianças ucranianas são controladas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, inclusive nas artes e na cultura. Se você se lembra, houve um escândalo incrível antes das eleições de 2016 aqui nos Estados Unidos, envolvendo uma mulher chamada Marina Abramovich, que foi responsável pelo escândalo do Spirit Cooking. Esse fenômeno é um tipo de desenvolvimento cultural assustador, quase macabro, quase satânico. Envolvia coisas estranhas com corpos feitos para parecerem mortos e essas coisas muito estranhas, quase como adoração ao diabo. Depois, ela fez uma parceria com o Departamento dos Estados Unidos para coordenar o desenvolvimento de arte e cultura na Ucrânia. E novamente, isso é para curar os museus da Ucrânia. E há patrocínio de grafites em prédios e obras de arte públicas para que sejam todos purgados de qualquer tipo de afiliação com o legado russo. Eles estão tentando apagar a memória russa, no estilo de 84, sabe? Apagar a ideia de que já existia uma língua russa na Ucrânia ou algum tipo de história compartilhada, para que a Ucrânia possa se tornar totalmente europeia dessa forma e ser incorporada à OTAN e aos mercados da UE. E assim, seu próprio gás natural, minerais raros e ativos agrícolas podem ser completamente engolidos por Wall Street e Londres. Mas é totalmente abrangente em relação ao USAID na Ucrânia. Na verdade, a USAID estava até pagando as pensões e fundos de aposentadoria de bombeiros, policiais e professores ucranianos, enquanto os Estados Unidos enfrentam dificuldades com veteranos pobres e morrendo debaixo de pontes em nossas grandes cidades. Em vez de pagar pelas pensões ou aposentadorias deles, ou tentar investir em moradia acessível ou saúde nos Estados Unidos, onde o proprietário médio agora precisa esperar até os 40 anos de idade. Uma gera quase metade disso. Esse dinheiro está sendo destinado para isso,
acho que foram 15 bilhões de dólares em financiamento da USAID só para a Ucrânia. Poderia pagar os trabalhadores da agricultura, as pensões, os salários dos funcionários do governo, o pessoal na Ucrânia. Isso é feito para manter o controle de Estado vassalo sobre a política interna da Ucrânia. O dinheiro é o gancho para mantê-los votando por esse sistema. Chamamos isso de trabalho de ganhar corações e mentes. Esse tipo de influência sobre grupos domésticos. Mas não é realmente corações e mentes. É corações, mentes e dinheiro. O dinheiro é o que compra os corações e mentes de forma muito mais eficaz do que a própria propaganda. Obviamente você paga em dinheiro pela propaganda para influenciar os corações e mentes. Mas quando o sustento das pessoas depende do financiamento da USAID, elas vão votar a favor, vão sair às ruas, vão fazer o que for mandado para garantir que o financiamento da USAID continue chegando. Foi isso que vimos. E essa é uma das razões pelas quais acredito que o Departamento de Estado esteve por trás da decisão de cancelar as eleições na Ucrânia. E por que não houve indignação sobre a ameaça à democracia pelo cancelamento das eleições contra Zelensky? Porque essa questão de conquistar corações e mentes é a mais crítica. Se a Ucrânia pudesse votar para mudar sua política externa, escolheria outra. E o Departamento de Estado dos Estados Unidos até agora não quis permitir que isso acontecesse. Bem, os ucranianos realmente tiveram uma oportunidade, porém, de resolver esse conflito pelo voto. Em 2019, eles de fato votaram 73% a favor da plataforma de paz de Zelensky. E tudo isso, basicamente, significava fazer as pazes com Donbass, fazer as pazes com a Rússia, implementar o Acordo de Minsk, permitir que as pessoas falassem sua própria língua nas regiões orientais da Ucrânia, ou seja, os falantes de russo. Mas é por isso que também achei fascinante, porque naquela época, não eram apenas esses grupos fascistas que ameaçavam Zelensky de forma bastante aberta, mas também havia uma enorme pressão de ONGs, como o Ukraine Media Center. E o que você sabe sobre o memorando das linhas vermelhas? Porque eles basicamente o proibiram de fazer qualquer coisa que a grande maioria dos ucranianos havia votado a favor. Na verdade, eu ia justamente mencionar isso e ler em voz alta. Então isso aconteceu em maio. Acredito que a eleição foi em março de 2019. E em maio de 2019, o Centro de Mídia da Crise da Ucrânia, que é financiado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos através da Embaixada dos Estados Unidos em Kiev, financiado pela USAID e pela OTAN, além de uma série de outras frentes da USAID e da CIA, como a Chemonics, emitiu um memorando. A Chemonics é um dos 5 maiores beneficiários de subsídios da USAID todos os anos, e tem sido assim há décadas. Seu fundador disse à imprensa que criou a Chemonics porque sempre quis fazer 2 coisas: tornar o mundo um lugar melhor e ter sua própria CIA particular. Este é, acho, o 2º maior beneficiário da USAID todos os anos. Então, esses são os financiadores do Ukraine Crisis Media Center. A OTAN, 2 grandes frentes da CIA e o governo dos Estados Unidos, diretamente através do Departamento de Estado. O Ukraine Crisis Media Center é uma aglomeração de toda a mídia efetivamente financiada pela USAID dentro da Ucrânia. O que eles fizeram é o que normalmente fazem nessa situação. Reúnem todos os seus diferentes peixes pequenos para formar um tubarão gigante de ameaça. Eles juntaram 70 organizações de mídia e ONGs, 70 delas, em 1 mês e meio após a eleição de Zelensky. Novamente, Zelensky foi eleito, acredito, em março. Acho que ele assumiu o poder em abril de 2019. E em maio, no mês seguinte, ele recebe esse famoso memorando das linhas vermelhas. Ou seja, só havia se passado 1 mês desde que ele assumiu o cargo. E assim começa.
Como ativistas da sociedade civil, novamente, como peões patrocinados pela USAID para a política externa dos Estados Unidos, Reino Unido e OTAN, apresentamos uma lista de linhas vermelhas que não devem ser cruzadas. E eles realmente colocaram linhas vermelhas que não devem ser cruzadas, entre aspas. Caso o presidente cruze essas linhas vermelhas, tais ações inevitavelmente levarão à instabilidade política em nosso país e à deterioração das relações internacionais. Agora, se você entende a linguagem do Departamento de Estado, instabilidade é uma palavra e tanto para se usar aqui. Instabilidade foi o único motivo pelo qual Zelensky chegou ao poder em primeiro lugar. Instabilidade foi o que tirou Viktor Yanukovych do cargo em uma revolução colorida. Instabilidade é gente nas ruas, carros de polícia sendo incendiados. Tratores sendo conduzidos sobre ferrovias para que cargas não possam ser transferidas. Instabilidade é a National Endowment for Democracy, gastando 80 milhões de dólares comprando manifestantes. Instabilidade é o fechamento do seu governo. Instabilidade é a derrubada do seu governo em uma revolução colorida. Então, o centro de mídia da crise da Ucrânia, também conhecido como OTAN, USAID, o Departamento de Estado e contratados da CIA como a Chemonics, estão basicamente dizendo ao Zelensky: aqui estão 20 linhas vermelhas que você jamais deve cruzar, a menos que queira que a gente te derrube no mesmo tipo de revolução de desestabilização que permitiu sua ascensão ao poder em primeiro lugar. Agora vou ler algumas. Eles apresentam cerca de 7 ou 8 categorias diferentes das linhas vermelhas que Zelensky não pode adotar como iniciativa política. Então, primeiro, temos as questões de segurança. Realizar um referendo sobre o formato das negociações a ser usado com a Federação Russa sobre os princípios para um acordo pacífico. Agora, novamente, isso é diretamente patrocinado pela Embaixada dos Estados Unidos em Kiev. Isso é diretamente patrocinado pela OTAN. Isso é diretamente patrocinado pela USAID. E eles estão proibindo o recém-eleito presidente da Ucrânia, que, como você mencionou, foi eleito com uma plataforma de paz, de buscar um acordo pacífico com a Rússia. Este é o Departamento de Estado, a USAID, a CIA e a OTAN, imediatamente, no primeiro mês, bloqueando o presidente democraticamente eleito de cumprir aquilo pelo qual ele foi eleito no voto democrático. De fora, eles estão patrocinando 70 signatários de dentro da Ucrânia. Isso está criando um monstro dentro da Ucrânia, para que pareça que vem da própria Ucrânia. Mas todo o dinheiro está vindo de fora do país para atender aos interesses do consenso de política externa fora da Ucrânia. O segundo item na lista de linhas vermelhas é a realização de negociações separadas, sem a participação dos parceiros ocidentais da Ucrânia, com a Federação Russa, membros das autoridades de ocupação e seus grupos armados e gangues nos territórios temporariamente ocupados das regiões de Donetsk e Luhansk, Crimeia e Sebastopol. Agora, por que, Glenn? Por que diabos organizações ucranianas orgânicas, de base, espontâneas, ameaçariam o presidente do país para que ele não negociasse com a Rússia sem a participação de países ocidentais não ucranianos? Isso não faz sentido, a menos que você leve em conta o fato de que esses grupos são patrocinados justamente por esses, entre aspas, parceiros ocidentais ucranianos. Então, enquanto a mídia relata isso como ONGs ucranianas, na verdade são marionetes da CIA, do Departamento de Estado, da USAID, dos equivalentes britânicos e da OTAN, e estão ameaçando para que seus patrocinadores não sejam excluídos. É um absurdo. A terceira linha vermelha é cumprir as exigências do ultimato impostas pelo Estado agressor ou alcançar um compromisso com o Kremlin à custa de fazer concessões em detrimento dos interesses nacionais, da soberania nacional, da integridade territorial e das políticas internas e externas independentes da Ucrânia. Ou seja, basicamente trata-se de qualquer tipo de apaziguamento. Isso equivale a apontar uma arma para o novo presidente da Ucrânia e dizer: se você, que tem um mandato democrático incontestável pela eleição que acabou de vencer, decidir, a seu critério,
que vale a pena fazer um compromisso com a Rússia. Porque 5 anos antes, nós derrubamos o governo ucraniano, e foi isso que desencadeou o referendo da Crimeia e os estados separatistas no leste da Ucrânia. Bem, você não pode mais fazer isso. Você não pode negociar com a Rússia. E definitivamente não pode negociar sem a nossa presença. You definitely can't negotiate without us being present. You can't hold a referendum with the Ukrainian people, deferring to... Você não pode realizar um referendo com o povo ucraniano, deixando a decisão para o que o povo ucraniano votar. E então o quarto ponto: inibir a implementação das políticas de segurança e defesa delineadas no Boletim de Defesa Estratégica na Ucrânia, ou atrasar, sabotar ou rejeitar o curso estratégico para a adesão à UE e à OTAN. Este é o Departamento de Estado dos Estados Unidos, a USAID e a OTAN ameaçando uma mudança de regime contra Zelensky dentro de um mês após ele assumir o cargo, caso ele faça qualquer coisa para atrasar ou rejeitar a entrada da OTAN, seu próprio país sendo engolido pela UE e pela OTAN. Esta é uma adesão à OTAN à força, por meio de pressão política. Outra linha vermelha é a redução do diálogo político e a destruição dos mecanismos institucionais bilaterais de cooperação com parceiros europeus e euroatlânticos. Novamente, as mesmas pessoas que patrocinam 70 diferentes grupos coordenados da sociedade civil dentro da Ucrânia estão ameaçando desestabilizar o país se não houver conformidade. Qualquer redução no diálogo político com a Europa ou parceiros euroatlânticos é como se a arma estivesse novamente apontada para a cabeça dele. Iniciar qualquer ação que possa contribuir para a redução ou suspensão das sanções contra a Rússia por parte dos parceiros internacionais da Ucrânia, ou seja, qualquer coisa que Zelensky tenha feito desde o primeiro mês de 2019 que pudesse resultar no alívio das sanções contra a Rússia, qualquer coisa que pudesse levar a comércio com a Rússia, acabou se você fizer isso. Outra linha vermelha: tentar revisar quaisquer ações voltadas ao apoio à solidariedade internacional com a Ucrânia, a restauração de sua integridade territorial e a proteção dos direitos de todas as pessoas que sofreram sob a agressão russa. Novamente, tentar revisar quaisquer ações. Zelensky nem sequer foi autorizado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, pela USAID ou pela OTAN, a revisar qualquer coisa que tivesse sido feita nos 5 anos anteriores, em termos da rede internacional de apoio e das ações em torno de parcerias internacionais. Ele nem sequer pôde investigar isso. Eles estão protegendo seus próprios crimes. E eu posso continuar. Questões econômicas, outra linha vermelha. Qualquer implementação de políticas contrárias aos acordos existentes com o Fundo Monetário Internacional e outros parceiros estrangeiros. Qualquer tentativa de desafiar os banqueiros gangsters que estão privatizando as indústrias da Ucrânia e as dividindo para serem vendidas a preços de liquidação para o clã de George Soros e para Wall Street e Londres, qualquer renegociação com o FMI, qualquer tentativa de ter sua própria soberania nacional, você também não pode fazer isso. Exercer pressão sobre os reguladores, em vez de apoiar reformas para fortalecer sua independência. Ou seja, garantir que, essencialmente, o FMI e as ONGs mantenham controle total sobre os grupos regulatórios. Mas isso continua e inclui questões culturais, qualquer tentativa de revisar a lei do idioma russo, qualquer tentativa de permitir o idioma russo na TV ucraniana ou nas escolas ucranianas. On Ukrainian TV or in Ukrainian schools. So, USAID, through its money gun, então, a USAID, com seu canhão de dinheiro, o Departamento de Estado, com seu braço de sanções, a OTAN, com sua rede militar e de segurança, além de seu setor de assuntos civis, todos eles tinham Zelensky na palma da mão desde o primeiro mês. Nada, seja cultura, mídia, comércio, segurança, política econômica ou política energética, absolutamente tudo era bloqueado sob a ameaça de ele ser deposto do cargo do mesmo jeito que Yanukovych foi. A Ucrânia nunca pôde votar de verdade para presidente. A única coisa que podiam escolher depois de 2014 era qual fantoche faria o que o sistema mandasse.
Eu me lembro de ter criticado essas ONGs, o papel delas na Ucrânia, e a mesma ONG, o Ukraine Crisis Media Center, que você acabou de mencionar, eles até publicaram um artigo sobre mim com o título Kremlin Shady Horses. E aí você vai até a lista de doadores para ver quem está financiando. E no topo eu encontro meu próprio governo. O que é incrivelmente assustador, porque eles nunca fariam esse tipo de difamação diretamente. Mas enquanto for feito por meio de uma ONG, então tá tudo bem. Então é. Bem, e deixe-me te dizer, provavelmente houve pressão sobre o seu governo por parte do Departamento de Estado dos Estados Unidos para investir nisso. Isso é algo muito, muito comum. O Departamento de Estado dos Estados Unidos trabalha com o Ministério das Relações Exteriores da Noruega, Finlândia ou Alemanha. A Noruega, por exemplo, foi um dos maiores beneficiários desta guerra por causa das exportações de petróleo e gás que tomaram completamente o mercado russo devido a essas políticas de sanções. E assim você vai ter o mesmo tipo de forças internas, em termos de Câmara de Comércio e dos atores do setor energético doméstico, que vão investir nos políticos. Eles vão fazer lobby para que o governo apoie isso. E se o governo ainda assim não quiser fazer, o Departamento de Estado assim vai condicionar vários acordos comerciais ou de segurança à participação deles como co-investidores nesse tipo de projeto. É assim que você vê esse tipo de grande coalizão que tende a apoiar isso. Mas foi exatamente isso que foi feito. E essas são as mesmas forças que tentaram derrubar Trump e, de fato, conseguiram tirá-lo do poder de 2016 a 2020 nos Estados Unidos. David Kramer, por exemplo, estava profundamente associado ao Ukraine Crisis Media Center. Ele foi quem efetivamente deu início ao Russiagate ao encaminhar o dossiê Steele para o BuzzFeed. Isso era algo que já havia sido rejeitado por outros veículos de mídia dos Estados Unidos porque foi considerado não confiável. Mas David Kramer, do Ukraine Crisis Media Center, financiado pela USAID, pelo Departamento de Estado, pela OTAN, pelos governos da Noruega, Alemanha e outros, este é exatamente o Ukraine Crisis Media Center que deu início ao Russiagate. E novamente, tudo isso aconteceu porque eles queriam impor linhas vermelhas contra o presidente americano do mesmo jeito que fizeram com Zelensky. Eles fizeram isso porque Trump ameaçou sair ou reduzir o envolvimento dos Estados Unidos com a OTAN, e ele fez campanha defendendo uma distensão com a Rússia, dizendo que eles não eram realmente o inimigo, e sim a China. E então você tinha todos esses bilhões de dólares em investimentos de George Soros, Bill Browder e toda a Câmara de Comércio na Eurásia. Eles estavam apavorados de perder o controle sem que Trump continuasse a fornecer bilhões de dólares em apoio, após 2014, ao Ministério da Defesa da Ucrânia para recapturar os oblastes do leste da Ucrânia e a Crimeia, temendo que esses se tornassem estados separatistas para sempre. Trump havia cruzado as linhas vermelhas. Então eles o envolveram no Russiagate com o centro de mídia da crise da Ucrânia. Is it solved, Zelensky? Bem, Mike Pence, já tomei muito do seu tempo, então muito obrigado pelas suas ideias sobre isso. Acho que, mais uma vez, este é um tema que costuma ser ignorado, mas se você olhar para a literatura, o papel nas revoluções coloridas, o que foi feito depois disso, quero dizer, existem documentos sobre as parcerias entre a NED e a CIA, está tudo lá, mas parece ter pouquíssimo espaço no discurso. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Glenn. Espero conversar novamente.